Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu falarei sobre os aspectos gerais dos insetos, no que se refere à diversidade de insetos, aos principais órgãos sensoriais dos insetos, ao seu crescimento e desenvolvimento, à sua organização em algumas situações que leva à vida em conjunto, ou seja, vida em sociedades. Insetos é um grupo amplamente diversificado. Não se sabe ao certo a quantidade de espécies diferentes de insetos que há na natureza, que há na Terra. Algo entre 1 milhão e 10 milhões de espécies. Independente da quantidade, o número de insetos, de espécies de insetos, é muitas vezes maior do que a soma de todos os outros animais existentes na Terra. Nessa figura eu apresento um inseto, um fóssil que não existe mais, um inseto que viveu entre 400 e 500 milhões de anos atrás. É um inseto que era amplamente disseminado e espalhado no ambiente aquático, marinho, oceânico daquela época, os trilobitas. Agora fala um pouco sobre alguns insetos que não apresentam asas. Nessa figura tem três casos. A traça dos livros, que é um inseto que pode viver num ambiente dos lares, das casas, se alimentando principalmente de livros e de roupas. E pode ver também fora das casas, se alimentando de folhas, de restos de vegetais presentes no ambiente. E dois outros insetos também que não têm asas, que têm comportamento hematófago, que gostam de sugar sangue das suas vítimas, principalmente de mamíferos, inclusive de seres humanos. Na figura no canto superior direito, nós temos um piolho grudado a fios de cabelos e uma pulga no canto inferior. Lembrando que esses animais, tanto o piolho quanto a pulga, podem ser vetor na transmissão de algumas doenças. Agora fala um pouco sobre o sistema sensorial de alguns insetos. Aqui nós temos três exemplos. O primeiro exemplo dessa figura da direita de um gafanhoto. O gafanhoto, assim como outros animais, não todos, a minoria, eles ouvem pelas pernas. Existem bolsas, que são estruturas que são semelhantes aos tímpanos humanos, que elas traduzem, elas captam ondas sonoras presentes no ar. Lógico, o ouvido humano é muito mais complexo. Nós diferenciamos os sons ao ponto de permitir que entendamos linguagens. Não acontece com o gafanhoto isso. Ele apenas percebe de onde está vindo o som. E, inclusive, ele se movimenta as suas pernas em direção a onde está vindo o som. Por isso que observamos, quando nos aproximamos do gafanhoto, ele mexendo as suas pernas. Nós temos outras duas figuras, os olhos de uma mosca e nós temos também as antenas de uma borboleta. Lembrando que todos os insetos têm antenas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os insetos sociais, insetos que vivem em sociedade e em regime de ajuda mútua. Eles cooperam uns com os outros, em regime de cooperação, em favor do coletivo, de todos. Alguns exemplos de insetos sociais nós temos os cupins, também chamados de térmitas, abelhas e formigas no canto inferior direito dessa figura, desse slide. Bom, vamos aprofundar agora na sociedade das abelhas. As abelhas, elas apresentam, assim como os outros insetos sociais, apresentam castas. Castas são representantes com diferenças no comportamento e na forma física. Vamos citar três castas numa colmeia, dentro de uma sociedade de abelhas. A casta da abelha rainha, da operária e do zangão. A abelha rainha é a maior de todas, ela é a fêmea fértil. Fértil significa que ela tem capacidade de se reproduzir. A operária é a fêmea estéril, ela não tem a capacidade de se reproduzir. O zangão é um macho fértil, que tem a função de copular, de fecundar a rainha. A rainha ela tem a função de, por meio do voo nupcial com o zangão, ser fecundada e botar ovos, produzir larvas que serão colocadas na colmeia nos favos, conforme essa figura que nós estamos observando nesse slide. A operária, ela, como o próprio nome diz, ela tem a função de construção, a construção da colmeia. Além disso, ela voa. Na natureza, a abelha que principalmente observamos, na maioria dos casos, são as operárias. Elas voam nas flores, elas captam o néctar
Néctar é uma substância adocicada presente nas flores, que as flores utilizam para atrair as abelhas e que elas possam disseminar o pólen. E o pólen também é algo muito importante que as operárias elas coletam nas flores, porque pode servir de alimento para as larvas que são botadas a partir da abelha rainha. O néctar que é coletado da operária a partir das flores, ela utiliza para a fabricação do mel. Nesse caso, a operária fornece tanto o mel quanto o pólen para as larvas recém-nascidas se alimentarem e desenvolverem outras abelhas. O zangão, como eu já citei, é o macho fértil que logo após a cópula com a abelha rainha, ele morre. Bom, não podemos confundir as colônias das sociedades. Sociedade foi o que eu expliquei até agora, das abelhas, das formigas, dos marimbondos, das vespas, dos cupins. São organismos da mesma espécie que trabalham em prol do coletivo, em prol do conjunto de organismos, né? E eles estão separados, cada um é um animal separado do outro. As colônias não. As colônias são seres cujos corpos estão unidos. Eles estão unidos anatomicamente. Eles podem ou não ter divisão de funções. Na figura da esquerda, nós temos o cupinzeiro, que seria, entre aspas, a casa dos cupins. Que seria uma sociedade dos cupins, né? Na figura da direita, nós temos uma colônia de recifes de corais. Colônias porque são organismos que estão unidos pelo corpo. Um outro exemplo de colônia é quando colocamos as bactérias para crescer em meios de cultura. Forma colônias, onde todas as bactérias estão unidas anatomicamente. Os organismos estão colados uns nos outros. Quando nós olhamos para um inseto, uns mais, outros menos, mas em todos fica claro que eles apresentam uma armadura externa, uma carapaça, chamada de exoesqueleto. Ou seja, o esqueleto fora do corpo, o esqueleto externo. Nós, seres humanos, mamíferos e outros animais, apresentamos esqueleto interno, endoesqueleto. Agora, frente a essa situação, como nessa figura estamos observando um besouro, esse exoesqueleto pode conferir uma dificuldade no crescimento desses animais. Bom, a única forma de um inseto crescer em tamanho é se livrar desse exoesqueleto por um momento, realizar o crescimento e depois voltar a sintetizar, voltar a produzir um exoesqueleto novo. E esse processo é chamado de muda ou ecdise. Bom, nesse gráfico nós observamos o crescimento de todos os animais. Nessa linha tracejada se refere a todos os animais, com exceção dos artrópodes. Os artrópodes se refere a essa linha lilás contínua. Bom, os artrópodes, só lembrando, são os insetos, que é tema dessa aula, os crustáceos, aracnídeos e os miriápodos, que são animais que têm muitas pernas, como por exemplo a lacraia, o pilo de cobra, a centopeia. Então, esse crescimento dos artrópodes se refere ao assunto dessa aula, dos insetos. E os demais animais, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, dentre eles nós, seres humanos, vermes, estrela do mar, todos se referem ao crescimento conforme mostrado nessa linha tracejada, em azul. Bom, como que é o crescimento na espécie humana? Nós nascemos, crescemos muito inicialmente até uma certa idade, 17, 18 anos, depois o crescimento fica estagnado o resto da vida. Os artrópodes não, eles crescem aos saltos. Não parece uma escada essa linha em lilás? Então há um crescimento inicial nos artrópodes, nos insetos, muito rapidamente, crescimento rápido, depois o crescimento para. Nesse momento que dá a parada no crescimento, ocorre a construção do exoesqueleto, que impede a sequência do crescimento. O que é a muda? É a troca desse exoesqueleto. Trocando esse exoesqueleto, perdendo ele, reinicia o crescimento desse inseto, desse artrópode. Inicialmente o crescimento rápido, depois para o crescimento ocorre uma outra muda, e assim vai ocorrendo sucessivamente. Bom, agora o tema é metamorfose. Metamorfose é um processo que vários animais realizam, dentre eles muitos insetos. Metamorfose se refere à mudança na forma. Nessa figura nós temos uma borboleta sofrendo metamorfose, que geralmente é o exemplo mais conhecido desse processo nos insetos.
Existe um grupo de insetos que não realizam a metamorfose, não mudam de forma. Eles são chamados de ametábolos, onde o prefixo a significa não ou sem e metábolo significa metamorfose, animais que não fazem a metamorfose. Como exemplo, nessa figura à esquerda, do canto superior esquerdo, a traça dos livros é um animal que não faz a metamorfose. Todos os insetos nascem a partir de ovos. Então, um ovo de um animal ametábolo, de uma traça dos livros, por exemplo, eclode, libera uma traça dos livros jovem, e o formato que ela tem em jovem será o mesmo formato que ela terá como adulto. A única diferença é que ela irá crescer. Bom, por outro lado, a maioria dos insetos realizam metamorfose. Esses são chamados de metábolos. Como exemplo, eu coloco uma borboleta e uma libélula. A metamorfose pode ser dividida em dois tipos: hemimetábolos e holometábolos. Hemimetábolos são organismos que fazem metamorfose parcial e holometábolos, metamorfose total. Ao longo dos próximos slides eu vou explicar a diferença entre esses dois processos. Bom, com relação aos animais que fazem, os insetos que fazem metamorfose parcial, ou seja, os hemimetábolos, eles eclodem de um ovo, desenvolvem uma ninfa a partir do ovo e depois a fase adulta. A ninfa é um animal, um inseto muito parecido com o adulto, com algumas pequenas diferenças. A ninfa não está madura sexualmente, ela não é capaz de se reproduzir ainda, somente o animal adulto. E a ninfa, além disso, ela não é capaz também de voar. Ela não está apta a desenvolver a habilidade de voo. O adulto, por sua vez, já está apto tanto para se reproduzir, já está maduro sexualmente e apto para o voo também. Nessa figura abaixo, nós temos o desenvolvimento da metamorfose parcial de um percevejo, a fase de ovo, as várias etapas de ninfa, onde, repito, não está madura sexualmente nem mesmo apta para o voo, e as fases de adulto. Bom, agora alguns exemplos de animais que realizam metamorfose parcial, animais hemimetábolos: cupins, libélula, barata, gafanhoto, cigarra e o percevejo. Bom, agora com relação à metamorfose total, ou os animais hemimetábolos, eles passam por 3 fases após eclodir do ovo. Após o ovo desenvolve uma larva, também chamada de ninfa, depois se encasula, fica dentro de um casulo, onde sofrerá uma nova modificação até formar o organismo adulto. Então as fases são larva, casulo e adulto. Como exemplo abaixo, nós temos o desenvolvimento de uma mosca, a partir do ovo, 3 fases de larva, depois o empupamento, a formação de um casulo ou crisálida no caso da borboleta, e a formação do adulto. O adulto também é chamado de imago. Bom, agora alguns exemplos de animais que realizam metamorfose total, ou seja, holometábolos. O pernilongo, a borboleta, a mosca, a formiga, o besouro, mariposa. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.